Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso de número 5, está escrito: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é comparada a uma espada de dois gumes que penetra fundo, separando juntas e medulas, separando a alma do espírito. Deus não julga pela aparência, ele julga pela essência. Ele consegue separar as coisas dessa maneira, o que é daquilo que parece que é. E tantas quantas vezes Jesus encontrou esse dilema, ele foi muito taxativo. O que vale é o que é a verdade, e não aquilo que parece ser verdade. É o bem, e não a aparência do bem. É interessante que quando Jesus ensina, ele inclusive muitas vezes começa dizendo, em verdade vos digo. Mas não é no sentido de que ele está dizendo a verdade. É no sentido de que ele é a verdade. Não é alguém falando sobre a verdade. É a verdade falando. Em Jesus não há nada falsificado. Nada que seja meramente aparente. Pelo contrário, ele abriu mão da glória eterna da casa de Deus Pai para poder encarnar e morrer no nosso lugar. Ele se despiu de toda essa glória. Ele se tornou como um de nós. Ele fez o caminho inverso. Ele podia ter invocado legiões de anjos e não o fez. Ele não a aparência das coisas. E é por isso que nós podemos confiar nele, porque ele não é algo que parece. Ele é alguém que é. E quando ele diz, por exemplo, que quem conhece ele conhece o Pai, isso nos faz lembrar, inclusive, como Deus se apresentou para Moisés. Na sarça ardente, Moisés perguntou, mas se eu for falar, as pessoas vão dizer que quem sou eu para falar em nome em nome de quem eu falo? Deus disse para ele, diga que eu sou, te enviou. O contrário disso são os hipócritas, aqueles que querem viver de aparências. E pior ainda, querem viver enganando outras pessoas com as aparências que eles tentam sustentar. Esses já foram reprovados. Mas nós temos uma chance. Nós podemos abrir mão de tudo aquilo que é apenas aparência. E de fato, vivemos na verdade. Porque em verdade, Cristo nos salvou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a palavra da verdade que quem conhece se torna livre. Ele é o Cristo, que quem conhece se torna verdadeiramente livre. A verdade que liberta, não é algo, é alguém. E é sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor, por nos alertar da sedução da hipocrisia do mundo, que tenta viver pelas aparências. Nós abrimos mão disso, Senhor. E te pedimos, nos ajuda, Pai, manifesta o teu poder na nossa fraqueza e restaura nas nossas vidas, Pai, em todas as áreas. Nos coloca firmes, Pai, na rocha eterna, que é a verdade de Cristo, em Cristo e por Cristo. Assim nós oramos. E já te agradecemos, Pai, sabendo que nas nossas vidas não pode ter espaço para fraude, para coisas adulteradas, para coisas que somente são de aparência. Nós queremos o teu reino, Pai. Ele é eterno, verdadeiro. Ele é o teu poder. E é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.